Fala, meu povo, Politiqueijo, seu canal de política com aquele sotaquinho mineiro, tá na área. Eu sou Luara Colpa, falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é isso aí, gente, entramos em 2020 com tudo. Quem não assistiu os últimos 3 programas de janeiro de 2020, assistam, porque tá imperdível. Antes de começar a falar, a gente queria pedir para vocês dar aquela curtidazinha aqui no YouTube, também no podcast, e clicar no sininho para vocês receberem as nossas notificações. Lembrando que o nosso programa de hoje tá bonitaço em uma versão estendida no seu leitor de podcast preferido. É a primeira vez que a gente faz isso, tá joia? Também lembramos que nosso Apoia-se tá lá, só te esperando, com R$5 por mês, que é mais ou menos o que o ministro da Educação deve ter gastado aí para organizar o Enem. Você ajuda a gente a financiar o canal e continua produzindo conteúdo bonito para vocês. Bom, hoje falamos aqui no Politiqueijo sobre feminismo com uma especialista, a pesquisadora Larissa Peixoto Gomes. A Larissa ela é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde defendeu a tese What, How and Who? The Substantive Representation of Women in Brazil, the UK and Sweden, em 2019. É também mestra em Ciência Política pela UFMG e cientista social pela mesma universidade. Tem uma experiência vasta aí na área de ciência política, com ênfase em estudos de gênero, legislativo e sistemas eleitorais, atuando principalmente no tema da presença feminina nos espaços legislativos. Também foi pesquisadora do Núcleo de Estudos em Segurança Pública da Fundação João Pinheiro, membro do Centro de Estudos Legislativos, Centro de Pesquisas em Política e Internet e do Núcleo de Estudos em Segurança Pública. Gente, que currículo, né? E o mais chique, ela tá gravando com a gente diretamente de Bergen, na Noruega, onde foi realizar um trabalho. O Politiqueijo tá muito internacional. Então, não vamos mais esperar. Roda a vinheta! Larissa, então, primeiramente te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui sendo entrevistado pelo Politiqueijo, te dar os parabéns pelo seu trabalho, por todos os seus trabalhos aí na Noruega. E sinta-se à vontade sempre que quiser. Esteja convidadíssima a participar do Politiqueijo, tá bom? Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder contribuir. Que bom. A gente colocou algumas perguntas aqui, e aí eu queria te fazer algumas delas, e aí a gente vai bater nesse papo. O primeiro, o que é o movimento feminista, ou os movimentos feministas, e quais espaços você acha que esse movimento, ou o movimento, tem conquistado no Brasil? Bom, realmente são os movimentos feministas, né? A gente não pode falar de um só, porque o movimento feminista ele é múltiplo, ele é histórico. Então você fala do movimento feminista no século XIX, no século XX, no século XXI, na década de 80, na década de 90, já vão ser coisas diferentes. E em cada desses momentos você tem lugares diferentes e você tem mulheres diferentes, demandas diferentes, problemas diferentes e que estão sendo pensados de várias formas. Então, quando a gente vai falar de feminismo, é sempre bom colocar o Szinho no final e falar de feminismos. Mas todos esses feminismos, eles compartilham de uma premissa básica que é mulheres e homens devem ter direitos iguais e mulheres têm o direito de lutar por esses direitos iguais. Então, por mais que esses feminismos possam ter ideias diferentes em como atingir esse objetivo, eles têm em si essa premissa. Então, está todo mundo com esse objetivo em mente. Então, é importante a gente ter em mente que esse é o objetivo básico de todos os movimentos feministas. Com relação ao Brasil, infelizmente, o que a gente tem visto mais é retrocesso, especialmente nos últimos 2 a 3 anos, desde 2016,
até talvez um pouco antes, quando a presidenta Dilma começou a ficar muito enfraquecida, nós vimos que foi uma necessidade ela começar a diminuir um pouco os avanços que a gente tinha tido com relação, por exemplo, à Secretaria Especial de Direitos das Mulheres, de Política para as Mulheres, né, que foi uma coisa que ela teve que fechar, basicamente, para abrir espaço para políticos aliados, para tentar se fortalecer. E é uma coisa que eu não vou culpá-la, porque nós vimos o que aconteceu, né? Perder a presidenta Dilma foi uma coisa extremamente problemática para a democracia brasileira, de forma geral. E quando a democracia sofre, os direitos das mulheres sofrem. Isso é fato dado em vários estudos. Então, o negócio que no Brasil tem acontecido é o retrocesso às políticas sociais que antes do golpe de 2016 estavam melhorando o cotidiano da vida das mulheres. Então, quais eram os avanços que a gente estava vendo? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, titularidade de reforma agrária, então os títulos de terra iam para as mulheres, o Minha Casa Minha Vida ia para as mulheres, Bolsa Família para as mulheres, e isso em parte é baseado na divisão sexual do trabalho que existe no Brasil, que faz com que a mulher seja a pessoa que cuida da família e da casa, mas também como uma garantia. É uma garantia que a mulher não vai perder a sua casa, a sua terra e a sua independência financeira. Tanto que um efeito do Bolsa Família inesperado foi o aumento da taxa de divórcio no Nordeste. Mulheres que perceberam uma autonomia financeira e puderam, né, conseguir o divórcio, onde antes elas não tinham acesso a isso. E agora o que a gente vê é que esses programas só estão existindo em nome, são basicamente uma casca. E quando a gente fala de feminismo, muitas pessoas têm uma ideia muito abstrata do que é, e pensa em protesto, pensa em estar na rua, pensa numa presidência, numa primeira-ministra, mas a gente tem que pensar que o objetivo do feminismo é melhorar o cotidiano da vida das mulheres, é o dia a dia, é uma mulher poder querer fazer uma coisa e conseguir fazê-la, sem impedimentos por ser mulher. Então eu quero sair e andar nessa rua sem sentir medo. Isso é o feminismo. É a sua ideia básica. Tem aquela frase famosa, né, Larissa, que fala que feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente, né? Pois é, gente. Que é o princípio básico de dignidade, né, de ter o acesso ali a coisas mínimas. E programas sociais que foram implantados como Bolsa Família deu o mínimo nas mãos das mulheres. E para você ver o quanto que o mínimo pode ser revolucionário, né, na mão daquele indivíduo. E quantas palestras eu já dei que eu menciono aquela nossa famosa arma, chaves entre os dedos, e que todas as mulheres fazem exatamente como você, sacodem a cabeça, porque todas as mulheres já fizeram isso, e todos os homens, quando há homens nas plateias, ficam horrorizados, porque eles nunca nem ouviram falar dessa possibilidade. Pois é. As mulheres têm outros riscos, né, que os homens sequer conhecem. Bom, então, a próxima pergunta, né? Analisando aí apenas o cenário brasileiro, fica visível a existência de variados feminismos, né, de vertentes e de grupos organizados. Vemos o feminismo negro ganhando cada vez mais protagonismo, o feminismo de classe, que envolve as mulheres trabalhadoras, o feminismo campesino, o feminismo lésbico. Qual a importância dessas diversas organizações ou vertentes dentro dos feminismos? Qual a importância de que haja também uma unidade nesses campos, mas que também haja a organização de subgrupos dentro do feminismo como um todo? Bom, esses dias eu vi uma frase muito interessante que todo mundo que tem um gato sabe que tem uma diferença muito grande entre forçar o gato numa caixa e o gato escolher a sua caixa e sentar nela de vontade própria.
identidade é uma coisa muito importante. Identidade é como a gente se coloca no mundo, é como a gente se vê pertencendo ao mundo. É como se a gente se vê como parte de uma comunidade. Parte disso vem de entender as dificuldades que nós sofremos. Então, os muitos feminismos, eles vêm muito disso, de enfrentar as mesmas dificuldades e criar uma sororidade através disso. Então, as dificuldades que uma mulher branca e uma mulher negra na sociedade brasileira sofrem são diferentes. Então, o mapa da violência mostrou na sua última rodada que houve uma diminuição de feminicídios de mulheres brancas, mas aumentou o número de feminicídios de mulheres negras. Isso é uma experiência gritantemente diferente. Então, essa é a questão que nós temos que pensar quando a gente pensa na questão, mas é uma divisão? Não, não é. É um entendimento de experiência vivida. Então, eu, enquanto mulher cis, nunca vou entender o que é ser uma mulher trans. Eu apoio a luta das minhas irmãs trans, mas eu nunca vou entender o que é viver no país que mais mata pessoas trans no mundo. Eu nunca vou entender o que é viver num país onde a expectativa de vida média é 70 anos, mas se você é uma pessoa trans, é 30 a 35 anos. Então, você basicamente perde 40 anos de vida, porque a probabilidade de você ser assassinada ou de você se suicidar é tão gigante que a sua expectativa de vida é tão menor. A gente simplesmente não tem como eu entender isso. Mas tem como eu apoiar. Tem como eu fazer parte do apoio. Então, os feminismos, eles vão criando esses núcleos que, quando é necessário, eles vão se juntar. Então, a gente viu isso quando houve o golpe contra a presidenta Dilma. As mulheres se unindo para apoiar a presidenta. A gente viu isso quando o Eduardo Cunha tentou passar um projeto de lei que ia basicamente acabar com qualquer direito ao aborto no Brasil, especialmente em caso de estupro, que ia até criminalizar médicos que sugerissem aborto em casos de saúde, em casos legais, para suas pacientes. As mulheres saíram. A gente até falou de uma primavera feminista no Brasil. Estavam todas as mulheres na rua. Então, quando existe uma coisa que afeta todas nós, a gente se une. Mas existem coisas que simplesmente vão afetar umas e outras. E nós criamos os nossos próprios núcleos para pensar esses problemas, para pensar essas soluções. Então, nem sempre uma separação ela é contraditória. Nem sempre ela quer dizer uma divisão. Como seria, por exemplo, quando a gente pensa um feminismo liberal e um feminismo socialista. Aí realmente existe uma contradição, né, bem clara. Mas quando a gente fala de outros tipos de feminismo, nem sempre isso quer dizer uma contradição, nem sempre quer dizer que eles estão em embate. Só quer dizer que essas pessoas elas estão pensando problemas diferentes e soluções diferentes. É isso. Acho que você fechou bem. Dá pra gente fazer pílulas, Larissa, assim. Há de até esse espaço de feminismo e aí você está sempre convidada a participar. Estou sempre disposta. Eu te agradeço muito. Espero que você continue aí brilhando nos seus estudos a nível internacional. A gente vai te acompanhando aqui. Muito obrigada. Então tá, agradecemos aí todo mundo que assistiu. Continue seguindo o nosso canal. Estejam sempre atentos, que todas as quartas-feiras a gente lança o programa, tanto no YouTube quanto no podcast, em todas as plataformas. E também convidar vocês de novo a participarem do Apoia-se. Quem quiser ser o padrinho ou madrinha do Politiquejo, apoia.se/Politiquejo.
E aí você contribui para a gente continuar fazendo matérias e programas de qualidade, como o de hoje, com a Larissa. Obrigada de novo. Larissa, um beijo para você. Obrigada, Luara. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.